passada nós vimos a sintaxe da lógica proposicional. Na aula de hoje nós veremos então a semântica. Como nós vimos, então, como qualquer linguagem, a lógica proposicional, então, ela é composta por sintaxe, que define como símbolos se combinam para formar sequências válidas, e também pela semântica, que é o que a gente vai ver na aula de hoje. E ela especifica como as sequências válidas se relacionam entre si, e mais importante para o nosso caso, é qual que é o valor verdade que decorre dessa relação. Então, para a gente entender um pouquinho da semântica, quando a gente olha assim na matemática, uma equação como essa, então eu tenho x é igual a 3 mais y. Nesse caso, não me interessa o que esse x significa, ou o que esse y significa. O que me interessa aqui no caso é que valor que eu tenho no y, por exemplo, se eu tenho 4, menos 1, 7... E também como a interpretação do significado dessa soma aqui, né, dessa adição. Então, o que me interessa é o valor que y contém e como é que eu combino o valor de y com esse 3 de tal maneira, né, por essa adição, de tal maneira que eu consiga colocar o resultado aqui em x ou verificar se eles são iguais, tá? Então, na matemática, o interesse não está no significado das variáveis, e sim no que elas contêm, o valor delas, e como que eu faço o relacionamento entre elas. Então, aqui eu sei que o operador é um operador de adição. Então, eu sei como combinar o 3 e o y. Então, eu preciso saber qual é o valor de y para aí eu chegar no valor de x, tá? Então, na lógica, o interesse também não está no significado das minhas proposições. Ou seja, uma vez que eu mapeei da língua natural para a lógica proposicional, eu não quero mais saber o que significa aquele P ou o que significou aquele P. O que me interessa é só saber se o P é verdadeiro ou falso e como eu combino esse P com o restante da minha fórmula para achar o valor verdade da fórmula como um todo. Na lógica proposicional, na lógica de uma maneira geral, a gente chama de interpretação o valor verdade associado a uma fórmula. Então, eu vou dizer que a minha fórmula alfa tem uma interpretação que é verdadeira ou uma interpretação que é falsa, tá? Então, eu consigo mapear a minha interpretação, ela é na verdade uma função, ela vai mapear as fórmulas bem formadas da lógica proposicional para um contradomínio que possui apenas dois valores, ou ela vai ser verdadeira ou ela vai ser falsa. Lembrando, a lógica é bivalente, essa lógica que a gente vê nesse curso. Então, como é que eu vou determinar a interpretação para cada uma das minhas fórmulas? Começando pelas fórmulas mais simples, as fórmulas atômicas. Então, eu vou verificar se o valor verdade da minha fórmula atômica é verdadeiro ou falso. Na verdade, como ela é um átomo apenas, então eu vou ter que dizer qual é a interpretação ou qual é a atribuição que eu tenho para cada um dos meus átomos. Então, o meu P, um átomo P, ele pode ser ou verdadeiro ou ele pode ser falso. Nunca os dois ao mesmo tempo. E eu vou fazer isso para todas as minhas fórmulas atômicas, ou seja, para eu determinar qual é o valor da verdade da minha fórmula mais complexa, composta, eu preciso partir do valor verdade dos átomos desta fórmula. Então, as fórmulas compostas, a gente vai calcular o valor verdade usando as regras semânticas que definem como os conectivos lógicos se combinam, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho, e os valores verdade definidos para os átomos que constituem essa fórmula. Então, a primeira coisa, quando vocês olharem para uma fórmula e ela for uma fórmula composta, é verificar quem são os átomos e quais são os valores verdade que esses átomos podem ter. E aí, como é que eu vou combinar, então? A partir do momento que eu sei qual é o valor verdade de um átomo ou de uma subfórmula da minha fórmula, como é que eu vou calcular o valor verdade da fórmula composta? No caso de uma negação, o valor verdade de uma fórmula alfa, ele vai ser verdadeiro se o valor verdade se ele for verdadeiro, na verdade, né? O valor verdade da sua negação é falso. Então, a negação, ela inverte a polaridade. Então, se era verdadeiro, ao negar o alfa, fica falso. Se alfa era falso, ao negá-lo, fica verdadeiro, tá? Então, no caso dos nossos exemplos mais simples aqui de proposições atômicas, mas vejam, isso se estende para outras fórmulas mais complexas. Aqui eu estou usando apenas um átomo, mas isso poderia ser alfa, uma fórmula composta, tá? Muito mais complexa do que simplesmente um átomo. Tá?
Aqui eu estou colocando só um átomo por simplificação. Mas se alfa é verdadeiro, então não alfa vai ser falso, tá? Só para vocês entenderem que isso se estende para fórmulas mais complexas, tá? Como está definido aqui, fórmula complexa. Esse alfa pode ser composta. Então, se o meu átomo ele é verdadeiro, sua negação vai ser falsa. Se ele é falso, sua negação vai ser verdadeira. Então, a fórmula, a interpretação para uma negação é a mais simples que a gente pode ter aqui. Simplesmente eu inverto. E como a lógica é bivalente, é só a gente, não tem dúvida de qual seria o outro valor, então, a ser atribuído. Um exemplo em língua natural, né? Se eu disser para vocês que a professora não é loira, lembra? Então, quer dizer que o meu átomo aqui é a professora é loira, né? Então, a interpretação da negação, né? Então, a minha fórmula ficaria não P, não é? Então, a interpretação de não P vai ser verdadeira, né? Se a interpretação de P for falsa. Tudo bem? A conjunção, como é que a gente faz para calcular o valor verdade da conjunção? No caso, o valor verdade de uma conjunção alfa, ela vai ser verdadeiro se todos os valores verdade de suas subfórmulas também forem verdadeiros. Então, a conjunção só será verdade se cada uma das partes que estão sendo combinadas por meio da conjunção também for cada uma delas verdadeira, tá? Se uma for falsa, já basta para que toda a conjunção também seja falsa. Então, por exemplo, olhando aqui para uma conjunção mais simples possível, que é uma conjunção de dois átomos, né, duas fórmulas atômicas. Então, se eu tenho que os meus átomos P e Q são ambos verdadeiros, então a conjunção também vai ser verdadeira, tá? O E é uma necessidade de que todas as partes aconteçam. Então, quer dizer que se uma delas for falsa, como aqui ou aqui nesse caso, que são ambas, então a conjunção também vai dar falso, tá? Então, o único caso em que a conjunção dá verdadeiro é quando as partes que estão sendo combinadas são todas verdadeiras. Então, um exemplo, a professora é corintiana e brasileira, né? Então, é verdade absoluta que a professora é corintiana, embora não acompanhe mais jogos há muito tempo, né? E a professora também é verdade que a professora é brasileira. Então, combinando a interpretação verdadeira de P e a interpretação verdadeira de Q, as duas sendo verdadeiras, então a conjunção delas dá verdade. Em todos os outros casos, quando uma só for falsa, ou P ou Q, ou quando ambas forem falsas, aí a conjunção também dá falso. E a disjunção? A disjunção basta que uma delas seja verdadeira para que toda a disjunção também seja verdadeira, tá? Então, aqui é um ou inclusivo, né? Não é um ou exclusivo, tá? Por que eu tô dizendo isso? Porque, nesse caso, ó, na primeira linha, na primeira interpretação, ambos os átomos aqui, ó, os dois são verdadeiros. Então, aqui também vai dar verdade, né? Se fosse um ou exclusivo, não. Poderia só que um deles fosse verdadeiro, tá? E aqui a gente tem, olha, só o P sendo verdade ou só o Q sendo verdade. Nessas três primeiras linhas vai dar verdadeiro, porque basta que um deles seja verdadeiro. Então, o único caso em que a disjunção dá falso é quando todos são falsos, tá? Cada uma dessas linhas aqui nós chamamos de interpretações possíveis, certo? Então, no caso de dois átomos, eu tenho 4 interpretações possíveis. Então, na disjunção, a professora é corintiana ou feliz. Obviamente, as duas coisas são verdade, né? Ser corintiano é ser feliz, né? Então, nós temos aqui, ó, se a professora é corintiana, isso é verdadeiro, né? Se a professora é feliz, ó lá. Então, a professora também aqui, ó, é verdadeiro. Então, a professora é corintiana é verdadeiro, a professora é feliz é verdadeiro. Nesses dois casos de verdade, então, a disjunção deles também vai dar verdade. O único caso em que a disjunção dá falso é se todas as subfórmulas aqui, ó, tiverem como valor verdade ou falso. Até aí tudo bem, né? Agora vamos complicar um pouquinho, né? O condicional é o que vocês mais se confundem. O valor verdade de um condicional, ele vai ser verdadeiro se o antecedente for falso ou se o consequente for verdadeiro. Ou seja, só vai ter um caso em que um condicional dá falso. É quando eu tiver o antecedente verdadeiro
e o consequente falso. Tá? E aí vocês podem gravar isso, entender isso de maneiras diferentes. Tem alunos que falam, professora, só dá falso quando é VF, né? Pode ser. Ou então você entender que só é falso quando tiver o antecedente ocorrendo e o consequente não. Né? O que isso daqui não faz sentido, porque se eu estou fazendo uma implicação, olha, se antecedente, então consequente, uma vez que o antecedente ocorre, ou seja, ele é verdadeiro, o consequente também deveria ser verdadeiro. Tá? Então, por isso que esse é o único caso em que a interpretação da implicação vai dar falso. Então, na nossa tabela verdade aqui, o que eu tenho? Apenas nessa linha aqui, ó, é que a gente vai ter que quando o antecedente ocorre e o consequente não ocorre, é só aqui que dá falso. Em todos os outros casos, esse daqui é o caso esperado, né? Que o antecedente ocorra e o consequente também. E esses dois casos aqui, eu chamo a atenção de vocês porque, olha, o antecedente não está ocorrendo, né? É falso o antecedente. Se é falso o antecedente, depende para mim o que vai acontecer no consequente. O condicional, eu condiciono a ocorrência do antecedente. Então, se antecedente, então consequente. Se o antecedente não ocorreu, eu tenho aqui uma coisa vazia, né? Não tenho mais aquela minha necessidade, a condição não existe, tá? Então, por isso que, ó, tanto faz se for falso ou verdadeiro consequente, aqui vai continuar dando verdadeiro, tá? Eu tenho um exemplo que eu gosto de mostrar aqui pra vocês, por exemplo, brigou lá com um amigo, ou namorado, sei lá, namorada, né? E aí alguém vai pedir perdão, né? E aí a pessoa magoada diz assim, olha, se você implorar 1 milhão de vezes, então eu o perdoarei. Olha, você condicionou, né? Então você disse, olha, o meu P, que é o meu antecedente, é você implorar 1 milhão de vezes. O Q, que é o consequente, é você perdoar. Aí a pessoa vai lá e implora 1 milhão de vezes, ou seja, a interpretação de P é verdadeiro. Se a interpretação de P é verdadeiro, espera-se que você perdoa a pessoa. Então, se a pessoa implorou e você não perdoou, é só esse é o único caso que vai dar falso, tá? Agora a pessoa implorou e você perdoa, ou então a pessoa não implora e você pode ou não perdoar, tá certo? Tudo bem? É só um exemplo que eu gosto de dar aí para ver se fica mais claro para vocês. Mas tentem entender a semântica do conectivo, isso é muito importante. Melhor do que ficar decorando que VF dá F, tá? E o bicondicional ele vai ser, aqui também vocês se confundem um pouco, então eu vou chamar a atenção de vocês, mas o valor verdade de um bicondicional, ou de uma biimplicação, né, que é outro nome que a gente dá para esse conectivo, ele vai ser verdadeiro se o lado esquerdo e o lado direito tiverem os mesmos valores verdade. Então, se forem ambos verdadeiros ou ambos falsos, tá? Então, aqui nesse caso, o que eu tenho? Olha, eu tenho um C e somente C, de P e de Q. Aqui, P é verdadeiro e Q também. Aqui, P é falso e Q também. Então, nesses dois casos, são os casos em que dá verdadeiro. Então, só vai ser falso se os valores verdades forem diferentes, tá? Então, chama a atenção de vocês, porque às vezes vocês acham que é só esse caso aqui que é verdade, quando ambos forem verdade. Não. Quando ambos forem falsos, também é verdadeiro. Tá? Então, por exemplo, o exemplo lá de casamento, né? Não tem como uma pessoa ser casada com a outra sem a outra ser casada com ela, né? Então, a Angelina é casada com o Brad, se somente ser, o Brad é casado com a Angelina. Já foram, né? Então, bem, quando eram casados, era verdadeiro para a esquerda, né? Para o P, e era verdadeiro para o Q, né? Então, era esse caso aqui, e, portanto, C somente C dava verdade. Agora que eles se separaram, bem, então é falso, né? A Angelina não é casada com o Brad não é casado com a Angelina, e, portanto, continua dando verdadeiro, tá? Ok, vamos ver se vocês entenderam. Isso daqui é a tabela verdade que vocês vão trabalhar com ela durante todo esse curso. Então, eu tenho aqui para 2 átomos, P e Q, eu tenho 4 interpretações possíveis. E aí eu quero que vocês completem as células dessa tabela com os valores V ou F, né, de acordo com o que nós já vimos.
A ideia é que vocês agora tentem fazer sem revisar, para ver se vocês entenderam a semântica dos conectivos. Não tem nenhum problema se vocês errarem um ou outro, tá? É a primeira vez que vocês estão vendo isso. Mas eu gostaria que vocês tentassem fazer sem olhar o material, tá? Só tentando preencher aqui agora para ver onde é que está a sua dificuldade, qual que você ainda não entendeu direito. Mas dicas para construir essa tabela verdade. Então, nós temos dois átomos, P e Q. Nós sempre vamos colocar os átomos primeiro, aqui nas primeiras colunas, tá? Até para facilitar a organização. A gente parte do mais simples e vai indo para o mais complexo, tá? Então, se fosse uma fórmula composta maior, então a gente ia colocando aqui a coluna para cada uma das subfórmulas, para separar, para poder fazer o cálculo da tabela verdade. Nas primeiras vezes que vocês vão fazer a tabela verdade, eu digo, façam o mais detalhado possível. Depois, talvez vocês já consigam operacionalizar e não precisa mais colocar uma coluna, por exemplo, da negação. Tudo bem, mas tomem cuidado, porque é mecânico a gente gerar a tabela verdade. E como tal, uma distraçãozinha pode ser que vocês já errem alguma coisa importante, tá? Então, no caso, nós começamos com os átomos. Tenho as minhas 4 interpretações possíveis. E como que a gente faz aqui a tabela verdade? Uma estratégia é preencher aqui, ó, na coluna do P, nas suas linhas, eu já preencho com verdadeiro e falso, não é? Então, eu posso, na primeira coluna, eu vou repetir de 2 em 2, e aqui eu vou intercalando verdadeiro e falso. Então, se eu tivesse mais um átomo, eu teria começado repetindo de 4 em 4. Tá? Para ter todas as combinações possíveis dos valores verdade. Porque agora eu tenho, ó lá, verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro e falso, falso e verdadeiro e falso, tá certo? Então eu vou interromper aqui a gravação, vou dar um tempo aí para vocês fazerem, né? Quer dizer, façam e quando vocês terminarem, vocês retornam na segunda parte dessa gravação, tá? Já volto então para ver como é que ficou.